Graça e paz, amados. Graça e paz, amadas. Sejam todos realmente muito bem-vindos aqui nesse lugar. Sempre que eu venho aqui eu digo isso, porque para mim é um privilégio estar aqui. Tem uma frase que não é minha, obviamente, alguém, não sei quem é o autor dela, mas diz que amigo é um irmão que você escolhe. Então, pastor Valteci é esse amigo, é esse irmão que eu escolhi como amigo, e não sei se eu o escolhi ou ele me escolheu, mas a gente tem caminhado, nossa história se cruza em muitos pontos, fomos ordenados no mesmo dia, encaminhados para as igrejas onde pastoreamos no mesmo dia. Quando nos desligamos da nossa denominação, nos desligamos no mesmo dia. Então, minha história com a dele se cruza em muitos pontos. E agora, tenho caminhado com o Fabiano, que também tem sido, para mim, um grande privilégio. Eu queria compartilhar uma palavra com você, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu estou lendo e vou ler na versão da NVI. Pode ser que não seja a versão que você usa, mas eu vi que eles têm a versão aí da NVI no telão, você vai poder acompanhar. Gênesis capítulo 12. Você deve se lembrar bem dessa passagem onde conta a história de um personagem bíblico que todos nós conhecemos muito bem, Abraão. Em Gênesis capítulo 12, eu vou ler do verso 1 ao verso 5, embora depois vou caminhar um pouquinho mais na passagem toda, tá bom? Gênesis capítulo 12, você vai abrir aí do verso 1 até o verso de número 5. Então o Senhor disse a Abrão, porque até aqui ele ainda se chamava Abrão, que significa pai alto. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Feche os seus olhos ainda. Quantos querem receber uma palavra de Deus hoje? Põe a mão sobre o seu coração. Sabe, há um Deus que te conhece, há um Deus que sabe exatamente os propósitos que Ele tem para você. Ele sabe o que Ele tem designado para a sua vida. Ele já te planejou, te projetou, te encaminhou, te designou para cumprir aquilo que Ele deseja no seu coração. O grande problema é que nós, muitas vezes, saímos fora desse projeto. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender Teu propósito para cada um de nós. Eu sei que há algo novo do Senhor para acontecer nas nossas vidas, eu sei que há na minha vida, e eu sei que há na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nesse lugar, nessa noite. Eu não vim aqui simplesmente, Pai, para pregar uma mensagem, eu vim com a convicção de que o Senhor tem algo a fazer na vida de cada pessoa que pisou nesse lugar, nessa noite. Eu sei que eles não vieram aqui, ó Deus,
por acaso, eles vieram aqui para receber uma palavra que vem do teu altar, e é por isso que eu clamo agora que o teu Espírito fale a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos no mês de janeiro, início de 2025. Quantos aqui terminaram o ano ou iniciaram o ano dizendo assim: eu gostaria de mudar muitas coisas na minha vida? Você pensou nisso? Levanta a sua mão. Há muitas coisas que eu gostaria que mudasse, eu gostaria de começar um novo ciclo na minha história, eu gostaria que algumas coisas mudassem, porque é isso que a gente faz toda virada de ano, não é? A gente faz esse momento de reflexão, de avaliação, o que deu certo, o que deu errado. Mas eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes eu acho que as pessoas pensam que acontece alguma coisa mágica quando muda do dia 31 para o dia 1º do ano seguinte. Como se uma mágica acontecesse, sua vida mudasse completamente e o seu ano, então, pudesse ser diferente, simplesmente porque o calendário mudou. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu sei que conscientemente você entende que não são assim que as coisas funcionam. Mas muitas vezes a gente gostaria que fosse. Mas as coisas de verdade só vai mudar, não porque o calendário mudou, mas se você começar a tomar decisões corretas, decisões certas, decisões que coincidem com aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Você deve também conhecer uma frase que também não é minha, mas que diz assim: você não pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ninguém vai alcançar resultado diferente, vai alcançar metas diferentes, alcançar alvos diferentes e continuar fazendo as coisas da mesma forma que fazia. E eu quero usar a vida de Abraão essa noite, e eu sei que você conhece muito bem essa passagem, conhece muito bem a história de Abraão, para a gente entender que a gente pode sim começar um novo ciclo na nossa história. 2025 pode ser um ano diferente na sua vida, 2025 pode ser um ano crucial, essencial, fundamental, para que a sua história dê uma guinada, para que a sua vida possa mudar da água para o vinho, para que você possa provar novas coisas que Deus tem para você, e eu declaro isso na sua vida nessa noite. Eu profetizo que o seu ano de 2025 será um ano de promessas de Deus para você. Mas tá bom, pastor, mas como é que isso vai acontecer? Como é que estas coisas vão se estabelecer? Simplesmente porque eu quero? Não é assim. Primeiro é porque Deus quer, e segundo é porque você vai começar a fazer as coisas da maneira de Deus. Pensa comigo, Abrão, tinha um pai chamado Terá. Eles moravam numa cidade chamada Ur, que era uma cidade da Caldeia, por isso é conhecida como Ur dos Caldeus. Ele não era hebreu, não existia a nação hebraica, não existiam os judeus ainda. Deus chama esse homem, Terá, e ele sai da terra dele com um destino. Qual era o destino de Terá e a família dele? Você se lembra? O texto fala, Deus mandou que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse para onde? Para Canaã, para a terra prometida. Terá sai, eles param num lugar, e aquele lugar ele dá o nome do seu filho Arã, que havia morrido lá ainda em Ur, e ali Terá fica
até morrer. Terá não chega ao destino, porque ele morre no meio do caminho. O grande problema é que Abrão também estava destinado a ficar naquele lugar. Ele havia chegado a um ponto, talvez, de acomodação, achando aqui está bom, aqui eu posso ficar, como acontece com muitos de nós. Muitos de nós nos acomodamos no meio do caminho e queremos ficar ali, não chegar ao ponto que Deus tem para nós. Mas Deus fala a Abrão naquela terra, ainda em Harã, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e ali eu farei de você uma nação grandiosa e poderosa. Eu vou engrandecer o seu nome, eu vou fazer o seu nome ser famoso, e ele é famoso. Em toda a terra se conhece a história de Abrão, porque esse homem foi chamado por Deus para viver uma nova história, um novo ciclo na vida dele. Deus também, querido, nessa noite tem a você um novo ciclo, uma nova oportunidade de você realmente mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar os rumos que você tem vivido. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu posso ter um novo ciclo? Como é que eu posso iniciar uma nova história na minha vida? E é isso que eu quero compartilhar com você. Como você pode viver um novo ciclo na sua história? Como você pode iniciar um novo ciclo na sua vida, de tal maneira que você possa cumprir aquilo que Deus tem como propósito na sua vida? Primeira coisa, olha comigo, para você iniciar um novo ciclo, você precisa fechar um ciclo anterior. A palavra que Deus dá a Abrão é: saia da tua terra. E eu fico pensando que um ciclo só se inicia quando um outro ciclo se fecha. A gente sabe disso, mas às vezes nos esquecemos do poder do recomeço, do poder de recomeçar. Querido, você tem um ano novo à sua frente para você recomeçar a sua história, para você recomeçar o seu caminho, para você recomeçar os propósitos de Deus para você e para a sua casa, para a sua família, para essa igreja. Como você vai fazer isso? Feche o ciclo que se passou. Muitos de nós ficamos talvez sem entender por que Deus manda Abrão sair da terra dele. Por que Deus manda Abrão sair da sua parentela? Será que Deus queria separar a família? Será que Deus queria atrasar ou atrapalhar a história daquela família? De jeito nenhum. O que Deus estava fazendo com Abrão é dizendo: Abrão, você precisa fechar um ciclo na sua história. Há coisas que você precisa deixar para trás. Há coisas que você precisa abandonar. Era a oportunidade de Deus para Abrão num novo começo, de um recomeçar em direção àquilo que Deus tinha como propósito desde o início, e que se perdeu por ter se acomodado. Nós temos um problema sério, um problema chamado zona de conforto. E sabe, querido, às vezes você está acomodado, mesmo que seja com sucesso. Outros estão acomodados, mesmo que seja com a derrota. Simplesmente abriram mão do propósito, abriram mão daquilo que queriam ou daquilo que Deus queria para as suas vidas, e eles se acomodam.
A zona de acomodação é o pior lugar para você ficar. Esse lugar não é lugar para você. Abrão estava ali na zona de acomodação, uma terra que ganhou, né, o nome do seu irmão, e ele ali estava no meio da sua gente, no meio da sua parentela, e Deus chega para Abrão e diz: Abrão, é hora de você fechar esse ciclo na sua vida. É hora de você caminhar em direção ao projeto que eu tenho para você. É hora de você abrir mão desse conforto que você tem, dessa zona de acomodação, e ir para o lugar que eu tenho para você. Querido, não vai acontecer nada novo na sua vida. Você não alcançará nada novo na sua vida enquanto você procurar manter aquilo que já passou, aquilo que já não é mais para você, aquilo que é velho na sua vida, essa velha história que você tem vivido, esse velho caminho que você tem seguido. Esse lugar não é mais o seu lugar. Deus tem um novo caminho para você. Quantos querem esse novo caminho? Esse é o problema. Esse é o problema. Às vezes abrir mão de coisas, abrir mão de lugares, abrir mão de posições, abrir mão do que a gente já alcançou. Muitos ficam como aquele cego de Jericó, sentado à beira do caminho. Você não está onde você estava, mas também você não está onde deveria estar. Você está no meio da sua jornada, mas acha que ali é o ponto final da sua história. Não é. Deus tem a terra de Canaã à sua frente, e Ele vai te conduzir até que você possa atingir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você sabia que Deus tem um propósito para você? Deus te criou com um propósito. Deus te criou para cumprir um propósito nessa terra. Não se acomode no ponto em que você está hoje. Se precisar abrir mão do que está para trás, se precisar abrir mão de ciclos anteriores, abra mão para você poder experimentar o novo de Deus. Porque Deus tem algo novo para você. Isso vale tanto para a sua vida pessoal, quanto vale para a nossa vida como igreja. Sabe aquele saudosismo que às vezes bate na gente, dizendo: a igreja lá era melhor, o prédio lá era mais confortável, sabe, lá as coisas já estavam, agora a gente vem para esse novo lugar, a gente vem para esse novo prédio, a gente vai ter que construir tudo de novo. E sabe, às vezes a gente fica nessa onda de ficar pensando o que a gente já teve, esquecendo para onde Deus quer nos conduzir. Deus trouxe essa igreja para esse lugar para começar ciclos novos na vida dessa igreja, para alcançar gente que nunca foi alcançada, e nós só faremos isso quando a gente sai da nossa terra e vai para onde Deus está nos mandando. Isso vale para a igreja, vale para você, vale para a sua casa, vale para a sua família, vale para a sua vida profissional, vale para os seus relacionamentos. Você que está aí, talvez num namoro que não vai para lugar nenhum, e você está acomodado nesse lugar, quem sabe é tempo de você dizer: Deus, chega, eu quero começar um ciclo diferente na minha vida. Amado, em nome de Jesus, não fique à beira do caminho. Não fique no meio da sua jornada, não faça como Terá, não morra no meio da estrada, no meio da jornada. Alcance aquilo que Deus tem para você. Mas para isso você precisa de duas coisas. Primeiro é decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender que você tem que sair do lugar em que você está, do ponto em que você está. A segunda coisa é determinação, porque não será fácil, não será uma jornada fácil de se empreender,
não é uma jornada em que a gente pode fazer com facilidade, mas nós precisamos de determinação, porque tudo aquilo que é novo diante de nós é mais difícil, é mais complicado, mas se esse é o caminho de Deus, precisamos nos determinar e seguir nesse caminho. Minha pergunta para você, nesse primeiro ponto: o que você precisa deixar para trás? Quais são algumas coisas que você precisa abandonar? De onde você precisa se retirar e sair? Deus já falou com você, Deus já mostrou a você, mas você ainda teima em ficar nesse lugar de acomodação da sua vida. Segunda coisa que eu quero falar para você começar um novo ciclo, não apenas você precisa fechar um ciclo e começar um novo ciclo, mas para você dar início a esse novo ciclo, você precisa andar na direção que Deus dá. Olha comigo como é que Deus fala para Abrão: sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem tinha mostrado. Deus nem tinha falado onde era. Deus não deu um mapa, Deus não deu um GPS. Deus simplesmente disse para ele: vá para um lugar que eu vou te mostrar. Eu estou lendo um livro de um dos antigos diretores da Visão Mundial. O nome dele é Richard Stern. Esse homem era um grande empresário, CEO de empresas grandiosas nos Estados Unidos, mas de repente ele recebe um telefonema de alguém que estava recrutando um líder para a Visão Mundial. Você deve conhecer a Visão Mundial, é talvez a maior organização social evangélica do mundo. Ela ampara crianças e necessitados no mundo todo. E esse homem não tinha nenhuma experiência com doação, nenhuma experiência, com arrecadação de fundos, e ele escuta Deus falar para ele que era hora dele sair para aquele lugar que Deus estava dando para ele. E isso implicaria em ele deixar a sua cidade, deixar uma casa que ele havia recém-construído, deixar para trás a sua família, os seus familiares que moravam ali naquele lugar, para ir em direção ao projeto que Deus estava dando para ele. O salário ia cair talvez 1/5, Ele ia ganhar 1/5 do que ele ganhava como CEO das grandes empresas, mas ele entendeu que era hora de partir em direção àquilo que Deus estava mostrando para ele. E Deus não vai te dar um mapa, todo detalhado, um mapa completo para você, então dizer assim: agora eu estou seguro. Andar com Deus não é andar nessa segurança, é um andar seguro porque a gente sabe que Ele vai nos guiar, que Ele vai estar conosco, mas Deus às vezes não vai te dar todas as orientações naquele primeiro momento, mas Ele vai dizer para você: vai porque eu estarei contigo, vai porque eu lhe mostrarei a terra que eu tenho indicado para você. É essa hora que você precisa caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. E isso também precisa de duas coisas. Primeiro é sacrifício. A palavra sacrifício vem de uma palavra que significa render no altar. É aquilo que eu vou render no altar, abrir mão, para colocar diante de Deus. E às vezes o que Deus está nos pedindo não é simples. Às vezes o que Deus está nos pedindo não é fácil. Por isso, quantas vezes você vai precisar sacrificar essas coisas no altar, para poder seguir a Ele, para andar na direção que Ele está lhe dando. Certa vez Jesus se encontra com um jovem, que a Bíblia chama de jovem rico. Você conhece também essa história.
Aquele jovem faz uma pergunta: Jesus, o que eu posso fazer para eu poder ter a vida eterna? Jesus disse: cumpre os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus então disse para ele: só te falta uma coisa. Sacrifica no altar as suas riquezas. Entrega as suas riquezas. Depois você vem e me segue. Qual é o final da história desse jovem? É que ele saiu dali triste, porque ele era dono de muitas riquezas. E ele não estava disposto a abrir mão. Ele não estava disposto a sacrificar, a render, a abrir mão do que ele tinha para poder seguir na direção que Deus estava dando. Quantas vezes você está retendo coisas que Deus já pediu para você entregar? Quantas vezes você não tem aberto mão, não tem sacrificado? Você está disposto a sacrificar o que for preciso para andar na direção que Deus está te dando? Você está disposto a dizer não para um monte de coisas, a abrir mão de um monte de coisas para dizer: Senhor, uma coisa só eu quero, seguir-te, obedecer-te, fazer a tua vontade, andar na direção que o Senhor está dando. Mas tem uma segunda coisa, além de sacrifício, você precisa de fé. Porque Deus nem sempre vai dizer exatamente para onde você vai. Ele simplesmente vai dizer: confia, segue. Segue na direção que eu estou te dando. Tim Keller, um escritor americano que a gente conhece bem, morreu recentemente. Ele diz assim: confiar é aceitar o que Deus coloca em sua vida, quer você entenda, quer não. Quantas coisas Deus já te pediu que talvez você não entendeu no primeiro momento. Mas Deus sabia o que Ele estava pedindo. Nós temos uma história pessoal minha, nossa família. Nós construímos uma casa que era a nossa casa, a casa do nosso sonho. Uma casa que não era muito grandiosa, nem suntuosa demais. Mas a gente começou essa casa em 91, 93 nós mudamos, acho que era meado de 93, e nós tivemos 5 assaltos nessa casa. A cada 6 meses a gente era assaltado. No último assalto, dezembro de 95, eu realmente entrei numa depressão, não queria mais morar na casa, vendemos a casa, rapidamente conseguimos vendê-la, mas lá na frente Deus me fez entender. O que Deus estava fazendo comigo era dizendo: Gedimar, você está disposto a abrir mão de qualquer coisa? Nada pode te prender. Nada pode ser maior do que o seu amor por mim. Nada pode ser mais importante para você do que aquilo que eu tenho para você. E sabe, às vezes você precisa caminhar por fé, sem entender muitas coisas. Mas sabe, confiando que Deus vai conduzir você. Quantas pessoas naufragaram na fé, quando alguma coisa inesperada aconteceu, porque ele simplesmente não entendeu o propósito de Deus e começou, com isso a entrar em crise existencial, espiritual. Eu conheço um monte de gente que se afastou da presença de Deus porque alguma coisa que ele não queria abrir mão aconteceu. Às vezes a morte de alguém, às vezes a perda de um emprego, às vezes a perda de uma situação social, e essa pessoa se afasta de Deus porque ela não está disposta a andar por fé. Salmo 23, o salmista expressa isso muito bem, dizendo assim: Ele me faz andar em pastos verdejantes.
Mas depois, um pouquinho mais à frente, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Fé é isso, amado. É você andar quando tudo está bem, quando os pastos estão verdejantes, mas é você continuar andando na direção que Deus te dá, mesmo quando você passa por vale da sombra da morte, e você não deixa o seu coração desesperado, porque você sabe, Ele está comigo, Ele me toma nas suas mãos, e aonde quer que eu vá, Ele estará comigo. A sua vara e o seu cajado me conforta. Segunda coisa que você tem que fazer: ande na direção que Deus está te dando. Sai da terra, sai da parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Terceira coisa que você precisa fazer para você iniciar um novo ciclo: você precisa acreditar nas promessas de Deus. Agora entra o versículo 2, quando ele diz assim: de ti farei um grande povo. A promessa de Deus era grandiosa. E se você se lembra bem, Abraão tinha quantos anos? Quantos anos? 75 anos. O texto deixa isso claro. Ele já não era mais um garotão, não era mais um moço. Já era uma pessoa mais velha. E muito provavelmente, Abraão pensou assim: então, logo Deus vai me abençoar. Logo Deus vai cumprir a promessa. Mas a terceira coisa que você precisa fazer é crer nas promessas de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou. E olha que Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, mas também farei de você uma bênção. Perceba que a prosperidade na nossa vida, ela está sempre ligada ao altruísmo e não ao egoísmo. Está sempre ligada ao fato de que aquilo que você alcança não é só para você. Porque todas as pessoas que recebem a bênção, mas não são abençoadores, não são dignos da bênção de Deus, não são dignos da promessa de Deus. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, mas através de você também abençoarei todas as famílias da terra. Você será um grande abençoador. Mais uma vez a gente se engana ao pensar que quando você tem uma promessa de Deus, tudo vai ser fácil na vida. Vai ser? Não. Abraão teve que enfrentar duas provas. A primeira prova foi que 25 anos se passou e Abraão não tinha filhos. Ele não tinha filhos. Deus havia falado ou não tinha falado? Deus falou que ele seria pai de uma grande nação ou não falou? Deus falou. Deus até muda o nome dele. Deus diz: você não será mais Abrão, mas você será chamado Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas Abraão olha para a sua vida e diz: Senhor, mas olha, o tempo está passando. E Abraão achou que seria, então, tá bom, Deus vai me dar descendência por meio do meu servo que nasceu na minha casa. E ele achou que seria através de Eliezer, mas Deus disse: nananina, não é assim. Então Abraão disse: então, vamos pensar outro plano B agora. Quem sabe é através de um outro filho com outra mulher, e eles então, Abraão coabitou com Agar, e ele teve um filho chamado Ismael, ele disse: agora Deus vai me abençoar. Deus disse: não é assim.
Eu tenho para você o filho da promessa, eu prometi, e eu vou fazer cumprir na sua vida. Abraão precisava crer na promessa de Deus, mesmo quando todas as coisas pareciam improváveis. Quantos já viveram isso aqui? Momentos de que você tem uma promessa de Deus, e parece que tudo começa a acontecer ao contrário. Tudo começa a dar errado. Tudo começa a sair dos trilhos, tudo começa a andar para trás. Você diz, meu Deus. E é nessas horas que muitas vezes bate em nós um desespero e a gente tenta arrumar nossos jeitinhos humanos. Essa foi a primeira prova. Segunda prova, capítulo 21 de Gênesis. Abraão agora está com 100 anos e ele ouve a promessa de Deus mais uma vez. Nasce Isaque. Mas a segunda prova está por vir. Se na primeira prova ele não tinha filho, a segunda prova agora era o quê? Sacrifica seu filho. Capítulo 22, Abraão nasce no capítulo 21 de Gênesis, capítulo 22, Deus diz para Abraão, pega seu filho Isaque e leva para sacrificar. Mais uma vez, Abraão é colocado à prova. A prova agora era, você me ama mais do que você ama a minha bênção? Você consegue amar mais a mim do que você ama as coisas que eu te dou? Você consegue sacrificar as coisas que eu te dou? Por amor a mim? E obviamente a gente conhece o final da história e sabe que Abraão chega, arma o altar, põe a lenha, coloca Isaque deitado sobre aquele altar, pega o facão para sacrificar Isaque. Deus disse, ei, pode parar, Abraão, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que o amor que você tem por mim é maior do que tudo que você tem na vida. Às vezes Deus vai te pedir coisas não para tirar essas coisas de você, mas para saber se você está disposto a entregar, a sacrificar essas coisas. Como eu falei da nossa casa, Deus estava pedindo aquela casa em sacrifício. Hoje eu moro na casa ao lado dessa ex-casa, numa casa muito melhor do que a casa que eu tinha feito. Deus estava pedindo de mim, você me ama mais do que você ama essa casa que você fez. Eu não sei o que Deus possa estar te pedindo, que seja difícil para você abrir mão, mas Deus está dizendo, abra mão. E no meio desse andar com Deus, de crer na promessa de Deus, saiba que os desafios vão chegar, as dificuldades vão aparecer, mas mantenha-se firme. Romanos capítulo 4 nos fala que Abraão não duvidou da promessa, mas ele passou pelas provas dando glória a Deus. É isso que a gente precisa fazer, mesmo que, sabe, o que Deus peça seja difícil para você, não pare de crer, não deixe de crer na promessa, porque o Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir, mesmo que 25 anos se passe, mesmo que você já não tenha mais condições, como Abraão e Sara não tinham mais condições de ter filhos, Deus faz o milagre acontecer, se você continuar crendo na promessa de Deus na sua vida. Para começar um novo ciclo, meu irmão, não abra mão das promessas que Deus fez para você. O que Deus falou? Seu casamento seria uma bênção, e agora você olha para o seu casamento e diz, meu Deus, olha como é que está. Não deixe de crer.
Deus te prometeu filhos que andariam no caminho dele, e hoje seus filhos estão fora da igreja. Não deixe de crer nas promessas de Deus. Deus falou que te faria prosperar financeiramente, mas você hoje está desempregado. Não deixe de crer na promessa de Deus, continue crendo, porque Deus, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, Ele vai fazer o milagre acontecer. Somente creia, meu irmão, somente creia, minha irmã, em nome de Jesus. Quarta e última coisa, e eu já vou terminar. Para você iniciar um novo ciclo, você precisa dar passos em cada etapa do processo. Olha comigo, que o versículo 5, versículo 4 diz assim: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Para mim é tão importante essa passagem, é tão importante esse momento, porque às vezes a gente fica só na vontade. Eu queria ter um ano diferente, eu queria ter uma família diferente, eu queria ter uma vida espiritual diferente, mas não faz nada que Deus manda. Não dá passos. Você só vai chegar em algum lugar se você der o primeiro passo, e depois um segundo, e depois um terceiro. Muita gente não sai de onde está porque não está disposto a dar passos de obediência aonde Deus está estabelecendo. Ande, meu irmão. Em cada etapa do processo de Deus, entenda que essa etapa exige obediência de você, exige que você possa andar passo a passo na direção daquilo que Deus está dando. A disposição para obedecer a Deus não é opcional. Você deve se lembrar daquele momento que o rei Saul perde o reinado dele, porque Samuel chega para ele e diz, eles haviam saído para a guerra, Deus havia dito para Saul que ele não deveria trazer nada, deveria destruir tudo. Saul, por sua própria conta e risco, traz alguns animais para sacrificar a Deus. Quando Samuel chega naquele lugar e diz, ei, eu estou escutando barulho de ovelha, estou escutando barulho. O que é isso? Saul disse, não, foi só uns animais que nós trouxemos. E aí, 1 Samuel 15, versículo 22, Samuel diz para Saul, será que Deus, porventura, tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Em outras palavras, o que Samuel estava dizendo para Saul é, Saul, o principal é obedecer. O principal é você fazer como Deus está falando. Não é você achar que é do seu jeito, é do jeito dele. Não é como você acha que deveria ser, é como ele diz que deveria ser. E Deus então fala para Saul, a partir de hoje você perdeu o reino, esse reino será entregue a uma outra pessoa. Sabe, querido, tantas vezes você já perdeu a promessa, já perdeu a bênção, e vale ressaltar que Saul não foi colocado como rei daquela nação por causa das pessoas. Não foram as pessoas quem escolheram Saul. Quem escolheu Saul para ser rei? Foi Deus. Deus disse que abençoaria aquela nação através de Saul, mas por causa da escolha, pela desobediência, Saul perde a promessa que Deus tinha para a vida dele.
Sabe, querido, às vezes você tem tomado caminhos que não são os caminhos que Deus tem para você. Às vezes você tem feito aquilo que Deus não pediu para você fazer. Obedeça a Deus, mesmo que as coisas sejam pequenas. A Bíblia diz: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja fiel nas mínimas coisas. Nós tivemos momento de dízimo e de oferta. E às vezes eu vejo tanta gente brincando com essas coisas, sendo infiel a Deus, não dizimando. Querido, isso é ordem de Deus. Traga os dízimos à casa do Senhor. Ah não, mas a minha vida está prosperando. Você acha que você pode brincar com Deus? Não pode. Seja fiel, querido. Se você ganhou R$100, R$10 não é seu. Se você ganhou R$1.000, R$100 não é seu. É do Senhor. Porque Deus precisa do seu dinheiro? Não. É porque Deus quer ver a sua obediência. Não brinca com Deus. Não brinca com essas coisas. Você pode perder a bênção de Deus por causa da sua rebeldia e desobediência. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Abraão fechou o ciclo anterior. Abraão andou na direção do propósito que Deus tinha para a vida dele, em direção à terra de Canaã. Abraão creu na promessa que Deus tinha para ele. E Abraão deu os passos necessários em cada etapa do processo. Você quer viver um novo tempo na sua vida? Você quer começar um novo ciclo na sua história? Feche esse ciclo que você não quer fechar. Feche essa porta que você não quer fechar. Essa zona de acomodação onde você se encontra. Sabe, é tempo de deixar para trás coisas que já não fazem mais sentido, não fazem mais parte da sua vida, porque não cumpre o propósito de Deus para você. Vá na direção que Deus está apontando. Mesmo que Ele não te dê um mapa com coordenadas, mesmo que Ele não te dê a indicação de em quais lugares você vai passar, mas Ele vai dizer para você: eu estarei com você. Mesmo que você ande por vales sombrios, mesmo que você ande por lugares difíceis, eu não te deixarei, eu estarei contigo, eu te tomarei pela mão. Creia nas promessas e dê os passos que você precisa dar. Um novo ciclo vai começar no momento em que você colocar sua vida em direção ao propósito de Deus. Alguém disse o seguinte, que a vida é como andar de bicicleta. Você mantém o equilíbrio com a bicicleta em movimento, não parada. Anda, segue em direção ao projeto que Deus tem para a sua vida. 2025 será um ano de bênçãos na sua história. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai provar coisas que você nunca provou. E não sou eu quem está dizendo isso, é Deus falando para você. Filho, filha, eu quero mudar a sua história. Se Deus falou o seu coração,
Em nome de Jesus, eu preciso encerrar. Se Deus falou o seu coração e você quer hoje dizer, Deus, eu quero, entendendo essa palavra, eu quero dar passos em direção. Fique em pé no seu lugar, onde você está. Nem vou pedir para você vir aqui à frente. Mas se você entendeu, Deus está falando com você, há um novo ciclo para você começar. Você diz, Deus, eu quero viver esse ciclo na minha vida, 2025 vai ser um ano diferente. Deus falou com você, fica de pé onde você está, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querida. Quem mais nessa noite, nesse lugar, tem ouvido a voz de Deus dizendo, filho, filha, eu tenho um novo tempo para a sua história, e eu vou cumprir as promessas que eu tenho feito a você, em nome de Jesus. Fica de pé, aonde você está. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelos projetos que Deus tem para você, por esse novo ano, esse novo ciclo, marcado pela presença, marcado pela bênção de Deus. Mesmo que seja um ano de muitas dificuldades, Deus te fará ver os caminhos pelos quais Ele quer te guiar. Ele vai estar com você, Ele vai te tomar pelas mãos, Ele vai te conduzir. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo nesse lugar, eu profetizo sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está de pé, mesmo aquele que não ficou de pé, que esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano de cumprimento de promessas, esse vai ser um ano de bênçãos na vida dos teus filhos aqui nesse lugar. Derrama a tua bênção, Senhor, que cada um de nós saiba os caminhos pelos quais o Senhor quer nos conduzir, e que a gente possa andar em direção aos teus projetos, Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor. Toma a mão de cada um deles, toma a mão de cada uma dessas pessoas e vai guiando como o Senhor guiou Abrão em direção à terra de Canaã. Direcione cada um de nós para a nossa terra de Canaã, para a nossa Canaã. Nós queremos cumprir teu plano e teu propósito, por isso nós te bendizemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Deus te abençoe. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo